Fala galera, esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o SAIS 1 de 2025, o primeiro simulado. Vou falar um pouquinho sobre competências e habilidades abordadas, qual é a nota que eu vou dar para esse simulado e dizer se esse simulado foi mais para fácil, médio, difícil. Então a gente vai fazer um comentário geral aí, tranquilo? Então vamos lá galera, nós temos aí que todo simulado que se preze, obviamente que vai simular a prova do Enem, ele começa a matemática pela questão 136, tá? Então vamos lá. Nós temos aí logo na questão 136 uma questão da habilidade número 21 da competência de área 5. A competência de área 5 ela é responsável pela toda a parte algébrica, né? Equações, funções e normalmente a habilidade número 20, que é o uso do plano cartesiano, tende a ser a habilidade mais fácil, tá? Historicamente, nos últimos 10 anos, é a segunda habilidade mais fácil, é a habilidade número 20. Nesse caso, não, né? Nós temos a habilidade 21, que é a aplicação de conceitos de uma função exponencial. A gente consegue perceber isso justamente pelo considere 0,656 como aproximação para 0,9 elevado à quarta potência. Então, possivelmente, alguma coisa está expressando uma redução de 10%. Então, perceba que o texto ele já está te dando alguns indícios que alguma coisa será reduzida, tranquilo? Não é uma questão considerada fácil, mas é importante, né? Dentro da composição de equações, você consegue ali verificar os valores para poder resolvê-la de uma forma até relativamente simples. Mas essa questão, normalmente, ela é média e difícil. Tranquilo? Então, a gente vai primeiro selecionar as questões que são fáceis, que são imprescindíveis para a coerência pedagógica, que é o mais importante para a teoria de resposta ao item. Tranquilo? Vamos lá. Bem, na questão 137 a gente consegue perceber uma tabela e um comando importantíssimo, que é um indicativo de uma habilidade, que é o comando mediana. Toda vez que a gente fala sobre média, mediana e moda separados em gráficos e tabelas, a gente sempre tem a habilidade número 27. É uma habilidade importantíssima, né? Se eu não me engano, é a 12ª habilidade mais fácil da história da prova do Enem, e a gente sempre traz para o início da prova. Nós temos aí que ela deveria estar entre as 10 mais fáceis, né? Das habilidades mais fáceis, só que em 2017 foi uma prova que não teve uma pré-aplicação, foi meio esquisita, teve a questão ligada à mediana, que foi a mais difícil da prova. Então, se a gente tirar essa questão de 2017, com certeza, média, mediana, moda estaria entre as habilidades mais fáceis da prova do Enem e, consequentemente, nem todas as provas ela é importante para poder aumentar a coerência pedagógica de acordo com a teoria de resposta ao item. Tranquilo? Então, nós temos aí C7, trabalha com estatística e probabilidade. A habilidade 27 é uma questão para trazer para o seu início da prova. Tranquilo? Beleza. Temos aqui a 138 que fala sobre padrões numéricos. Nós temos aqui números triangulares e o comando da questão expressa os 10 primeiros números. Está escrito aqui, ó. Eu quero saber, né, o número triangular e eu quero saber como é que funciona esses 10 primeiros números triangulares. Bem, quando a gente fala sobre a competência de área 1, que é o tratamento dos números, na habilidade 2, que envolve padrões numéricos e princípio de contagem, normalmente, princípio de contagem, análise notória a gente considera como difícil. Só que padrões numéricos a gente considera normalmente questões relativamente fáceis, tá? Então envolve uma PAzinha, uma PG, uma sequência Fibonacci, uma PA de segunda ordem, elementos que são palpáveis. Vocês vão perceber que na prova do Enem dos últimos anos, sempre é uma sequência básica, onde ele está pedindo ali o sexto, sétimo, oitavo e 10º, tá? Então, a habilidade 2 trabalha com padrões numéricos e princípio de contagem. Nesse caso aqui, um padrão numérico, tranquilo? Vamos lá. Questão 139 é uma análise de tabela. Nós temos aí que a competência de área 6 trabalha com gráficos e tabelas. Aqui nós temos a habilidade 26 empregada uma análise de tabela. Uma questão relativamente fácil, né? Apenas para você avaliar, né, o resultado de acordo com os valores que você vai fazer o produto. É uma questão relativamente fácil. Nós temos aí que a competência de área 6 é considerada a competência mais fácil da prova do Enem. Por quê? Porque não tem um conteúdo embutido, né? Nós temos basicamente a resolução de situação-problema, uma análise ou uma inferência ligada a gráficos e tabelas. Então só tem 3 habilidades que são 26, 24 e 25. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos aí 140. A 140, perceptivelmente, né, é um problema que envolve alguma coisa ligada à área. É uma questão da competência de área 2, que envolve geometria. Dentro da competência de área 2 existem 4 habilidades. Das habilidades mais importantes, nós temos H6, que envolve projeções ortogonais, sombras, caminhos de modo geral, que envolve pegar o 3D e transformar em 2D, e a habilidade 7,
que é identificar características de figuras planas espaciais. Nesse caso aqui, estamos abordando a habilidade número 9, que é a geometria plana aplicada em problemas cotidianos, tá? Normalmente, né, é uma habilidade fácil também, só que nesse caso, pelo fato de ter muita coisa, muita leitura, a gente não coloca no início da nossa prova, tranquilo? Então, estou pensando em planejamento de simulado. Gente, uma coisa que eu sempre oriento meus alunos é fazer uma pré-seleção no início da prova. Então, a gente pega as questões mais fáceis, coloca no início da prova para que a gente possa aumentar a coerência pedagógica e, obviamente, ter muito mais acertos também, né? Então, isso vai fazer com que você gerencie melhor o seu tempo e também aumente, né, a sua coerência pedagógica, que será importante para o cálculo da teoria de resposta ao item, tranquilo? Vamos lá. A próxima questão é a questão de probabilidade, que dentro da competência de área 7, quem aborda a estatística e probabilidade sempre está mencionado dentro do corpo do texto. Então é fácil de identificar, mas não necessariamente fácil, tá? Nós temos que as habilidades 28, 29 e 30, elas abordam justamente o conceito aplicado da probabilidade. Essa daqui é da habilidade 28. Vamos lá. Na 142, nós temos novamente uma leitura a partir de uma tabela. Então, novamente, a aplicação da competência de área 6, da habilidade número 25. Normalmente, eu ponho essas questões aqui no início da minha prova, tranquilo? Vamos lá. Aqui, novamente, um aumento percentual. A questão 143, ela dá a competência de área 1, habilidade número 4, só que ela trabalha com uma aproximação. Então, toda vez que tem uma questão aproximada, a gente deixa ali para o bloco mediano para fazer com um pouco mais calma, tá? Um pouco mais de calma. Então, vamos lá. Questão 144. A questão 144 ela aborda novamente uma análise de tabela. Nós temos aqui a competência de área 6, habilidade número 24. Perceba a quantidade de vezes que a C6 foi mencionada. Já tivemos aí a habilidade 26, a 25 e agora a 24. Então ele fala sobre uma tendência de crescimento mensal. Então, tendência de crescimento mensal, a gente vai analisando mês a mês, dá para ver que funciona como se fosse um padrão numérico, aumentando de 20 em 20. Então, com certeza, é uma questão que eu botaria no início da minha prova, beleza? Na questão seguinte, nós temos um problema, né, que envolve uma expressão algébrica, tudo que é ligado à álgebra é C5, competência de área 5, que, ao meu ver, né, a competência mais difícil da prova do Enem. Nós temos aí que a habilidade 19 está sendo empregada, a gente consegue perceber isso pela múltipla escolha, porque a múltipla escolha, toda vez que ela é uma equação, a gente está analisando justamente as expressões algébricas que estão sendo aplicadas dentro da questão, tranquilo? Então, coloco ali mais para o meu final da prova, não faria entre as minhas primeiras. Bem, vamos lá. Questão 146, como eu falei, existe a inabilidade número 2, padrões numéricos e princípios de contagem. Nesse caso, nitidamente é um princípio de contagem. Então, historicamente, são questões médias difíceis, vou deixar também para o meu final da prova. Então, vou acelerar aqui um pouquinho, tá, galera? Para o vídeo não ficar cansativo, né? Não ficar um negócio chato. E antes de mais nada, né? Convido vocês a visitar lá o meu perfil do Instagram, que é o Enem com Rosadas, tá? Que tem bastante coisa lá que a gente compartilha, tranquilo? Vamos lá. Questão 147 envolve grandezas, né, da competência de área 3, envolvendo justamente grandeza e unidade de medidas, né? Competência de área 3, habilidade número 14. Historicamente, a questão média difícil, vou deixar para mais adiante. Vamos lá. Aqui na 148. A 148 é uma tomada de decisão que eu tenho que fazer a partir de uma leitura de gráfico e tabela, só que ele fala sobre o desempenho. Muita calma nessa hora, tá? Que nessa aqui eu queria fazer um comentário um pouco mais minucioso. Essa questão aqui, ele fala sobre desvio padrão e média aritmética. Então, o desvio padrão é um cálculo que se faz a partir da variância. A variância é a média do quadrado de desvios. Esses desvios têm a média aritmética como, né, o referencial. Nós temos aí que a prova do Enem, raras vezes, né, raros momentos, ela trabalha com o cálculo de desvio padrão. E aí eu queria fazer um comentário que o Sais, nesse primeiro momento, eu acho que ele foi um pouco equivocado trazer esse conteúdo. Por quê? Porque seria mais razoável e relevante, né, trazer inicialmente a teoria sobre como é que se desempenha o papel do desvio padrão, que é justamente ligado à regularidade. Então, comando regularidade, com já na tabela o uso do desvio padrão, é o mais comum da habilidade número 28. Nós temos aí que o cálculo mesmo de desvio padrão aconteceu muito mais no Enem PPL do que no Enem normal. Então, não é algo para se preocupar nesse primeiro momento, tá? Depois eu até vou gravar um vídeo falando sobre como se calcula o desvio padrão, mas é uma coisa que
a gente deixaria para o final da prova e tem um sério risco de talvez ser descartado para o TRI, ou seja, uma questão que tem uma margem de erro um pouco grande, tranquilo? Não é difícil fazer isso, tá? É até relativamente prático, só que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, assim, que trabalha sempre, né? Diferente de média, mediana, moda. Então, por isso que essa parte estatística eu deixo para o final da prova, tranquilo? Vamos lá. Questão 149, C1H3, que fala sobre números e dias, tá? A habilidade 3 ela é conhecida justamente por trabalhar com questões ligadas a números, tempos, idade, de um modo geral, tranquilo? Que é a resolução de situação, problema, envolvendo conhecimento numérico. Vamos lá. Na sequência, nós temos a 150, que envolve novamente um problema cotidiano da geometria, ou seja, competência de área 2. Vamos passar para um próximo problema. Eu passei mais rápido porque eu queria chamar a atenção para a questão 151. Toda vez que a gente analisa dentro da prova as habilidades 6 e 7, que envolve geometria sem conta, é algo que a gente deve colocar no início da nossa prova. Por quê? Porque historicamente as habilidades 6 e a habilidade 7, elas são consideradas fáceis pela prova do Enem. Então, H6 envolve, né, pegar elementos tridimensionais e representá-los no espaço bidimensional. E H7, identificar características de figuras planas espaciais. Nesse caso daqui, é identificar uma característica dentro de uma figura plana. Envolve rotações e translações de figuras, tá? Então, essa questão aqui é da C2H7. Questão importantíssima, aumenta a coerência pedagógica. Então, quem tiver um pouco de tato para poder fazer, né, essa simetria de acordo com a reta R, vai conseguir fazer rapidamente, tranquilo? Então, a questão que, toda vez que é da H6 e da H7, tragam para o início da prova, porque são questões de geometria sem conta. Vamos lá. Na continuidade, nós temos a competência de área 4, habilidade número 17. Competência 4 é a competência que toda ela é mediana, porque envolve a relação entre grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo? Vou deixar para o meio da prova. Quero passar de novo para poder abordar novamente a geometria sem conta. Aqui a gente já está falando sobre a habilidade número 6. Pegar a ideia, né, de movimentos dentro dos eixos cartesianos e fazer rotações e translações. Isso é bastante comum dentro da prova do Enem. Tem uma questão antiga de um peixe, né, que ele faz rotações, né, e translações e reflexões de acordo com o eixo cartesiano. E aí é uma questão também considerada fácil, que você precisa respeitar o passo a passo. Tranquilo? Questão tranquila, traga para o início da sua prova, que com certeza você vai ser bem sucedido. Aqui do lado dela nós temos a questão 154, que é claramente C1H1. Deixa eu parar agora, porque a C1H1 é algo para a gente comentar passo a passo. A habilidade número 1 da prova do Enem, ela aborda principalmente sistemas de numeração, que já caiu na prova, Inca, Maia, Romano, sistema binário, já caiu em 2023 Ocoso, Urapum. Então, toda vez que ele representa números em partes de unidade, dezena, centena, utilizando muitas vezes notação científica, é muito comum também na prova do Enem, é da habilidade número 1. A habilidade 1 é historicamente a habilidade mais fácil da prova do Enem. Então, se você fizer a média aritmética dos últimos 10 anos, se eu não me engano, dá ali em torno de 615 TRI, que é considerado baixo, tá? Então, tem várias questões de TRI 500, 510, 550, ou seja, bem próximo ali do meio da régua, uma questão bem tranquila, tá? Então, essa questão aqui é considerada fácil, você tem que fazer no início da sua prova, por quê? Porque também aumenta a coerência pedagógica, tranquilo? Vamos lá. Na sequência, nós temos aqui uma análise cartesiana. Toda vez que a gente fala sobre plano cartesiano, a gente está falando da análise do plano cartesiano, é a habilidade número 20, por acaso é a segunda habilidade mais fácil da prova do Enem, tá? Na C5, da competência de área 5, é a única habilidade considerada fácil. H19, 21, 22, 23, são sempre consideradas médias difíceis, tá? Então aqui a análise do plano cartesiano é considerado fácil. O importante aqui é fazer a marcação do pedido da questão no período de 15 dias. Então aqui, ó, período de 15 dias, você vai recorrer aqui e deve ser talvez o menor valor. Se for o menor valor, com certeza é a reta C, né? Se for o maior valor, tende a ser o A que não está escrito aqui. Então, possivelmente, o mais vantajoso financeiramente é algo que tem o menor valor, com certeza deve ser a reta C, tá?
tá? Mas aí deve ser, depois vocês verem o gabarito, meu intuito aqui é apenas fazer um comentário da prova. Vamos lá. Na próxima questão nós temos a competência de área 4, habilidade número 17, novamente a relação entre grandezas, né, um pouco de unidade medida, só que é uma relação de grandeza diretamente inversamente proporcional, e aqui nós temos o consumo médio. Lembrando que a prova do Enem trabalha com 6 aplicações de razão. A que sempre aparece, que é a habilidade 11, escala, densidade demográfica, vazão, consumo médio e densidade demográfica, velocidade média, consumo médio, vazão e escala, que sempre aparece escala por conta da habilidade 11, que é justamente a aplicação de escala. Já já deve aparecer aqui nessa prova, tranquilo? Vamos lá. Nós temos aí na sequência 157, uma questão da C6H26 novamente. Como eu falei, né, a análise de gráficos e tabelas aparece na prova como um todo. É uma questão que você tem que trazer para o início porque ela aumenta a coerência pedagógica. Aqui do lado você tem a competência de área 2, H7 de novo, que envolve justamente identificar características de diferentes planos espaciais, e aqui envolve justamente dobraduras, tá? É muito comum dentro da prova do Enem trabalhar com dobraduras, além de reflexões e translações, ok? Vamos lá. Na sequência, questão 159, C7H27 novamente, aqui ó, média do valor. Então já tinha lá em cima a questão de mediana, aqui tem uma questão de média. Gente, vamos lá. Quando a gente está iniciando a nossa prova, a gente vai em busca das habilidades que trazem maior coerência pedagógica e são mais fáceis de acordo com a teoria de resposta ao item. Então você tem H1, H3, H6 e 7 da geometria, como eu falei anteriormente. H10 às vezes é uma relação entre grandeza e unidade de medida. H11, H20, que é a leitura do plano cartesiano. 24, 25, 26, que é a análise de gráfico tabela, e H27, que é a média mediana moda, tá? Tem outras habilidades também, que a gente vai mencionando aí ao longo das nossas lives, né? Ao longo dos nossos vídeos, mas essas habilidades são fáceis de identificar e trazer para o início da prova, tá? Então aqui a H27, por exemplo, é uma habilidade que, historicamente, é considerada uma habilidade fácil. Traga sempre para o início da sua prova, que é fácil. Possivelmente aqui é uma média ponderada. Sendo ponderada, quantidade de bolsas, 6 mais 10 mais 14, 30. Então você vai fazer 6 vezes 600, 10 vezes 750, 14 vezes 900, divide por 30, você vai ter a média do valor das 30 bolsas. Está até escrito aqui, né? Então, é uma média aritmética ponderada. Traga para o início da sua prova, com certeza você vai aumentar bastante a coerência pedagógica da sua prova. Tranquilo? Vamos lá. 160 é uma questão de grandezas proporcionais, C4, que envolve basicamente tempo, né? Número de funcionários e tempo, possivelmente é inversamente proporcional. Quanto mais funcionários eu tenho, menor será o tempo trabalhado. Então, quando a gente envolve essa regra de 3, não deve ser nem composta, eu acho que é a regra de 3 simples, né? A regra de 3 simples, de grandezas inversamente proporcionais, também vale a pena você fazer ali no final das fases, início das médias, tranquilo? Questão da competência de área 4, habilidade número 16. 161, nós temos C7H30, que envolve a parte de estatística ou probabilidade. Então, nesse caso aqui, ele vai falando sobre uma análise de estatística, elementos defeituosos e elementos bons, ok? Vamos lá. Novamente aqui um gráfico de linha, só que, deixa eu ver aqui se tem um comando sobre média, mediana, moda, maior dependência dos produtos, que eu tinha botado aqui, C6H26. Não, essa daqui é uma análise de gráfico, novamente da competência de área 6, tranquilo? Vamos lá, competência de área 6, dominando a prova aí em passos largos, né? 163, nós temos aqui uma expressão algébrica, já é um problema um pouco mais rebuscado da competência de área 5, habilidade número 22, deixarei para depois da minha prova, não faria no início, tá? Fala sobre a questão do lucro máximo, só que vale ressaltar que, normalmente, para a gente analisar lucro, o lucro é a diferença entre a receita e o custo. Isso é muito comum dentro da prova do Enem. Então, você caça lucro, é receita, vou destacar aqui, ó, e o custo, faz a diferença entre eles. Receita menos o custo é justamente o lucro. Então, já deixa aqui destacado. Respeite aqui justamente os parênteses na hora de fazer a diferença entre eles, tá? Competência de área 5, habilidade 22. Competência 5, as expressões algébricas são as mais chatinhas da prova, beleza? Aqui do lado nós temos o uso da competência de área 3, habilidade número 13,
que envolve unidades de medida. Embaixo nós temos a questão 165 da competência 1, habilidade número 5, que envolve propostas, né, avaliar propostas ligadas à parte numérica. É uma questão normalmente fácil, né, e o indicativo disso são questões uma questão com porcentagem múltiplas de 10 ou múltiplas de 5. Então tem 25%, 20%, então é fácil de você manipular os dados. Poria no início da minha prova. Vamos lá, deixa eu acelerar aqui para a gente não terminar muito longo esse vídeo, né? Aqui, novamente, a habilidade número 12 da C3, que envolve grandezas. Aqui já tem uma tabela para auxiliar, já que talvez seja uma questão um pouco mais complexa. Deixarei para o segundo momento. Chegamos aqui na habilidade 11, escala. Então dá para ver aqui, ó. Escala é uma habilidade que é fácil de identificar na prova, porque ele vem mencionando a escala, ou no corpo do texto, ou na múltipla escolha, tá? Vamos lá, 168, uma questão de, novamente, C1H1, olha o comando aqui, notação científica. Lá em cima tinha um outro sistema de numeração. Normalmente a habilidade número 1 aparece mais de uma vez na prova, tá? Então, novamente, habilidade 1, sistema de numeração romano, inca, maia, notação científica, ordem de grandeza, potência de 10, comparações entre números decimais, são questões que você põe no início da sua prova para aumentar e muito a coerência pedagógica. Historicamente, a habilidade mais fácil da prova do Enem. Tranquilo? Vamos lá. Aqui nós temos C2H8, que é a geometria aplicada, né, no problema que não é cotidiano, senão seria a habilidade número 9, mas envolve aqui uma geometria fácil, trabalha com os ângulos notáveis, então relativamente fácil de você manipular. Essa questão aqui, normalmente eu ponho no início, das questões médias, ou ali mais para o meio, tá? Muito cuidado com as aproximações, não invente de fazer aproximações na sua cabeça. Utilize exatamente os dados que são dados pela prova do Enem, e no caso aqui pelo SAIS, tranquilo? Vamos lá, finalizando aqui, ó, escorrer aqui para o finalzinho da minha prova, C6H25, novamente um gráfico de barras, né? Lembrando que, se você quiser estudar bem essa parte de gráficos e tabelas, gráficos de linhas, de barras, setor ou pizza, pictogramas e gráfico de rede são os gráficos mais abundantes da prova do Enem. Em especial, barras e linhas, tranquilo? Vamos lá, então aqui fala sobre uma variação, né, de 2016 e 2021. É fácil de marcar aqui dentro do gráfico, né? 2016 e 2021. Com certeza é uma diferença negativa que ele expressa justamente na múltipla escolha. Eu poria no início das minhas questões, tá? Novamente o uso da escala, de novo a habilidade número 1 sendo aplicada dentro do SAIS. Então, já dá para ver que ele repetiu bastante coisa da C6, habilidade 11 escala, habilidade número 1, que é a relação numérica. Aqui, C7H29, que envolve estatística ou probabilidade. Nesse caso aqui, estatística, ele fala sobre a média de avaliações, ok? Aqui, habilidade número 10, a clássica habilidade 10, que basicamente é uma organização de grandezas e unidades medidas, tá? A C3H10 é uma competência, habilidade 10. Historicamente, você só organiza a relação entre grandezas, que normalmente são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Ela é rápida de fazer. Ela não está entre as mais fáceis, só que ela é rápida. Então, talvez valha a pena você trazer para o início da sua prova para poder fazer um pouco mais rápido. Tranquilo? Vamos lá. Finalzinho da prova. Nós temos 174, questão da C5H23, ou seja, uma questão um pouco mais elaborada, que você vai ter que perder um pouquinho de tempo, analisar bem a tabela. Questão 175, aqui na parte de baixo, que é C3H12, novamente o uso do sistema métrico decimal. E aí eu vou chamar a atenção de novo para uma coisa meio estranha, né? Que eu nunca vi esse tipo de cobrança na prova do Enem, que é uma leitura que o SAIS utilizou H20, que é o uso do plano cartesiano. Meio estranha essa leitura do gráfico, né? Que ele fala sobre sol adiantado, sol atrasado, e aqui ele põe, né, o zero alinhado justamente na parte centralizada, ele cresce para cima e para baixo, tá? Aqui, como é um gráfico estranho, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas basicamente é uma interpretação do gráfico, ok? Aí ele fala sobre atraso cuja declinação foi menor do que 15 graus, e ele fala sobre o Sol estar atrasado. Então, atrasado é justamente nessa parte de cá, né? Daqui para cá. E inferior a 15 vai estar justamente nesse universo, daqui até aqui. Então, só tem 3 meses que estão sendo abordados no Sol atrasado e abaixo de 15, que é agosto, março e fevereiro. Possivelmente deve ser a resposta 3, né?
mas é bem estranha essa leitura, nunca tinha visto não, tá? Mas basicamente é a compreensão do plano cartesiano. Bem, 177, uma questão da habilidade número 3, resolver situação, problema envolvendo conhecimento numérico, tá? Questão normalmente fácil. Habilidade da 178, C4H15. Ah, uma coisa importante, tá? A habilidade 15 é a relação de dependência entre grandezas, normalmente expressas em gráficos. Nesses gráficos aqui, ele fala sobre quilowatts-hora e tempo diário. É muito comum aqueles problemas, por exemplo, que geram custo e lucro, problemas ligados, por exemplo, à vazão de uma torneira. Aí você analisa o recipiente, né? A altura em função do tempo, tanto de enchimento quanto esvaziando o recipiente, essa relação de dependência entre grandezas, utilizando um gráfico, né, que ele se assemelha ao gráfico cartesiano, é característica da habilidade número 15. E essa habilidade 15, né, ela geralmente é uma habilidade ali no fácil barra média, que basicamente você tem que compreender as coisas que estão dentro do texto para poder aplicar dentro do gráfico, ok? É diferente da H20. H20 você já tem um plano cartesiano, ele faz uma pergunta sobre o plano cartesiano. Aqui não. Aqui você analisa a relação de dependência entre duas grandezas que vão se comportar dentro de um eixo cartesiano, uma das grandezas no eixo X e outra no eixo Y, tá? Então, normalmente a questão fácil barra média, talvez eu fizesse ali entre as minhas 20 primeiras. Finalizando aqui a prova, nós temos questão 179 da C4 e H18, que envolve a relação de medidas, né, normalmente ligadas a áreas e volumes, aplicada a um determinado universo. É uma questão que normalmente é fácil também, tranquilo? E para finalizarmos, C4H15 mais uma vez. Tem duas questões de C4H15, que é a relação de dependência entre duas grandezas, aparece na 178 e novamente aqui na 180, ok? Bem, nós temos uma prova que ela é bastante equilibrada em relação às competências, fala sobre a C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, né, as 7 competências da prova do Enem. E aí, né, vamos aos nossos comentários finais. Vamos lá. Bem, deixa eu mudar aqui a minha tela. Esse simulado do SAIS, né, é um simulado que ele me agradou bastante, assim, um nível bem alto. Achei um simulado médio para difícil, só que tinha algumas coisas um pouco desnecessárias. Como, por exemplo, eu já pedi no primeiro simulado o cálculo de desvio padrão. Então, isso não, pô, é raríssimo na prova do Enem, né? Foi mais comum dentro do PPL do que no Enem normal, então acho que foi desnecessário. Uma leitura meio estranha do plano cartesiano, aplicação da habilidade número 20, mas está tudo certo, né? A ideia é prever. Gostei bastante do equilíbrio, principalmente da competência de área 1. Então, lembrando que a prova do Enem, ela tem alguns perfis, né? C1, que trabalha com números. C2, geometria. C3, sistema métrico decimal. C4, grandezas. C5, álgebra. C6, gráficos e tabelas. C7, estatística e probabilidade. Então, eu tinha bastante equilíbrio sobre isso. Gostei muito das aplicações de mediana e média aritmética. Uma média ponderada muito bem aplicada, né, com o uso de gráfico e tabela. Lembrando que essa habilidade 27 necessariamente tem que ter um gráfico e tabela, tá? Então, para que você pudesse fazer essa prova num tempo relativamente bom, você precisava separar bem a prova. Então, se você não separasse, é a prova que estava com bastante números quebrados, então deu bastante trabalho, a maior galera teve que correr aí, tá? Então, de um modo geral, gostei bastante da prova. Acho que foi uma prova que, assim, conseguiu compreender bem todas as habilidades, mas bem difícil, tá? Para o primeiro simulado, tranquilo? Galera, mais comentários aí a gente vai fazendo ao longo do ano. Esse foi só o primeiro vídeo nosso falando sobre esse SAIS 1 e com certeza na sequência nós vamos falar mais e eu espero também trazer um pouco sobre a prova de naturezas para poder falar sobre o segundo dia inteiro da prova do Enem. Tranquilo? Galera, um grande beijo, tamo junto e até a próxima, tá? Valeu!